coordenador de suporte de voto informatizado desde junho de 2013 e fui coordenador de eleições de 2006 até 2013. Desde 2002 eu sou presidente da Comissão Regional de Conservação de Urnas Eletrônicas e eu sou integrante do grupo de testes, grupo de trabalho, ecossistema de urnas no TSE, junto com servidores de outros regionais que trabalham na melhoria contínua do software da urna eletrônica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 20 anos da urna eletrônica, né? Elas começaram em 96, de forma gradual, apenas nas capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores. No ano de 98, foi expandido para zonas acima de 50 e poucos mil eleitores. E desde 2000 a votação é 100% eletrônica em todo o país. Como é que muda isso? Sempre que se fala em urna eletrônica, muitas pessoas questionam: por que só o Brasil usa urna eletrônica? Por que os países mais evoluídos não usam urna eletrônica? Bom, primeiro, isso não está correto. Existem outros países que usam urna eletrônica. E segundo, existe uma questão cultural, né? A própria Argentina usa urna eletrônica e nos Estados Unidos muitos condados usam urna eletrônica. A questão é que nos Estados Unidos não é obrigado, não é unificado. Então, cada região escolhe como vai ser. Então, lá tem voto em papel, voto pelo correio, voto aquele cartão perfurado de loteria de antigamente, que foi o que deu problema na eleição de George Bush contra o Gore alguns anos atrás. Tem lugares que usam urnas eletrônicas semelhantes às nossas, não no formato e tal, mas no conceito. Tem outros que usam outro conceito de urnas eletrônicas. Uma crítica também que se faz à nossa urna eletrônica é que ela seria de primeira geração. Isso não existe, né? As pessoas que gostam de falar mal da urna eletrônica usam esse termo de forma pejorativa. O que existem são conceitos diferentes, né? A nossa urna eletrônica, ela não tem impressão de voto atualmente. A urna que eles chamam de segundo é que teria impressão de voto. Chama de com rastro de verificação auditável, né? Que seriam os votos impressos. E a de terceira geração seria com touchscreen e tal, essas coisas. Só que nem sempre a tecnologia mais nova é a melhor, é a mais indicada. Houve um caso numa eleição dos Estados Unidos também, que umas urnas fornecidas que eles utilizavam, usava touchscreen. Então o eleitor ia na tela da urna e pressionava o voto. O que acontecia? Quando esse display touchscreen estava desregulado, ele pressionava em um lugar e marcava em outro. Tem até um vídeo no YouTube que mostra o cara marcando em Al Gore e a urna marcando em George Bush. Mas era uma questão de falta de calibragem no equipamento. A urna eletrônica trouxe diversas vantagens para o processo eleitoral brasileiro. Agilidade, todos lembram, os mais antigos principalmente, que quanto tempo se levava para totalizar uma eleição? Eram acho que 5 dias, que era o prazo máximo, né? Tinham aqueles mapas enormes que tinham que ser preenchidos e sempre dava confusão, porque às vezes não batia, você tinha que voltar para recontar tudo de novo e aí voltava para o mapa. E era aquela confusão e demorava. E quanto mais demorava, mais surgiam dúvidas acerca da lisura da totalização, né? Então, a urna eletrônica corrigiu esse problema. Hoje o resultado é obtido rapidamente, salvo zonas do interior que tem locais de votação muito remotos, que demoram, estrada de terra para chegar, é bem rápido. E ainda tem locais desses que nós colocamos há alguns anos já, uma transmissão remota. Então não precisa esperar a urna chegar no cartório para fazer a transmissão dos dados. A gente transmite diretamente do local de transmissão remota. Aí as pessoas diziam: e aí? E se depois, quando a junta for analisar, decidir por impugnar? Não tem problema, vai no sistema e bota a urna lá, a sessão em separado e não prejudicou nada. Um outro benefício que a urna trouxe foi a transparência, né? Essa urna, o voto eletrônico traz muita transparência ao processo, né? Ela tem abertura do código-fonte, todo o código-fonte dos programas que rodam na urna eletrônica estão disponíveis para os partidos desde 6 meses antes da eleição. O BU é entregue
ao membro do comitê interpartidário, que até vai mudar nessa eleição, e pode ser comparado o PU que foi impresso e disponibilizado lá na porta da sessão com o valor do BU que foi totalizado, que foi disponibilizado na web, né? E vários outros recursos. E segurança. Lembrando que a urna, a segurança do processo eleitoral brasileiro não reside apenas na urna eletrônica. Ela reside em um conjunto de procedimentos, né? Com a questão do registro do candidato, da verificação de fotos, da lacração dos sistemas, das auditorias, dos testes em campo e tudo mais. Como eu falei, houve muita agilidade e esse ano teremos mais agilidade ainda, porque o TRE vai começar a adotar um sistema chamado JE Connect, que permitirá a transmissão dos dados aqui em Salvador, parece que em todos os locais de votação e em todos os municípios do estado, né? Eu tive um caso, antigamente, no início da implantação do voto eletrônico, o TRE deslocava servidores para o interior para ajudar, porque como não tínhamos servidores do quadro, o pessoal que trabalhava não era da Justiça Eleitoral, a gente ia para o interior para ajudar, então cada um ajudava uma região. Uma vez eu estava na região de Brumado e todas as urnas tinham totalizado no meu polo, menos a 101, Livramento. E faltava um município só, que era Jussiape. E aí eu fui descobrir, ligando para lá, tentando descobrir o que tinha acontecido, foi o resultado, como saía impresso nas sessões, e eram poucas sessões no município, os delegados dos partidos fizeram a totalização paralela deles e já sabiam quem tinha vencido e estavam lá comemorando. E nessa comemoração, o motorista do caminhão que ia trazer as urnas também foi para a praça porque o candidato dele tinha vencido. E não voltou com o caminhão. E aí levou umas 3, 4 horas até a gente achar o cara para a gente trazer para Livramento para transmitir, né? Então, com o JE Connect, a gente transmitiria hoje já de Jussiape, né? Podia até atrasar vindo no caminhão que não teria problema. Mas são os casos pitorescos que acontecem nas nossas eleições. Transparência. Como eu falei, o código-fonte é disponibilizado para todos os partidos que quiserem investigar, apesar que ninguém vai lá, né? Nenhum deles, eles têm 6 meses para ir lá olhar o código-fonte, levar programador, análise de sistemas, quem eles quiserem, eles nunca vão. Agora, eu vi uma matéria recentemente que a Polícia Federal vai mandar uma equipe para olhar, né? Mas os partidos mesmo não têm mandado. O BU na web, aquele BU que é impresso e fica fixado na sessão, uma via dele, uma cópia digital dele, é disponibilizada na internet, no site do TSE e aqui replicado pelo TRE. Então qualquer pessoa pode ir lá, eu quero ver o resultado da minha sessão. Vai lá e vai ver. Essa é uma inovação também, é o QR Code. O QR Code é uma versão melhorada do código de barras. Então todo boletim de urna que sair da urna vai ter um QR Code. E esse QR Code vai ter o resultado da votação. Então a pessoa com o aplicativo que ela pode baixar na loja da Apple ou da Google Play, instala no seu smartphone, vai todas as sessões e vai lendo QR Code por QR Code e ele vai dizer o resultado ali. Ele vai somando os votos e vai dar o resultado de todas as sessões que ele totalizou. Ou aqui no TRE mesmo, a gente afixa aqueles murais, né, cheios de boletim de urna. Quem quiser pode baixar o programa e ir lá conferir toda a votação. E a novidade também é a via do mesário. Tinha uma das vias que eram impressas na sessão, são 5 vias, é entregue ao membro do comitê interpartidário. Normalmente esse membro nunca estava presente, então nunca era recolhido e acabava essa via indo para a junta, um via excedente. Então, em função disso, o TSE resolveu fazer o seguinte, ele vai destinar uma via ao mesário. Então o presidente da sessão, ou outro mesário, se o presidente não quiser, pode levar para casa a via do BU, que ele imprimiu. E pode, quando chegar em casa, ele pode ir na internet e conferir se as informações daquele BU são as mesmas que estão publicadas no site do TRE, do TSE. Certo? Então, mais transparência. Segurança. Em relação à segurança, a urna tem barreiras. Tem barreiras físicas e barreiras tecnológicas, né?
As barreiras físicas são os lacres, que são posicionados na urna para evitar qualquer tipo de acesso a ela após a preparação para a eleição. Os lacres são assinados pelos juízes eleitorais e pelos promotores eleitorais, podendo ser assinados também pelos partidos, pelos representantes dos partidos que quiserem, que desde que os partidos estejam concorrendo, né? Em relação às barreiras tecnológicas, nós temos criptografia e assinatura digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que o mesário pegue um boletim de urna, o pendrive, né, o AMR, memória de resultado, que tem o resultado da votação, e queira botar no notebook dele para entrar e alterar, ele não consegue. Por quê? Porque o conteúdo da mídia só pode ser lido pelos sistemas da Justiça Eleitoral. Então, ele não consegue, se ele abrir esse arquivo num programa de desenvolvimento qualquer, vão abrir vários caracteres longos e não consegue fazer nada. E a assinatura digital garante que aquele arquivo veio da urna eletrônica, que estava rodando com o sistema oficial. Isso também para evitar qualquer tentativa de adulteração do resultado nesse trânsito da sessão até o local de votação. Tá rápido ou tá tranquilo? Teste público de votação, de segurança. Este ano foi realizada a 3ª edição do teste de segurança. Eu fui convidado pelo TCE para participar como observador, estive lá. E agora tem uma resolução determinando que seja feita sempre anualmente, ou em anos ímpares, em anos não eleitorais, né, anos ímpares, um teste de segurança, que é o que? O TSE convoca todos as pessoas interessadas de universidade, pesquisadores, pseudo-hackers, quem quiser ir lá tentar quebrar a segurança do voto. Exatamente isso que eu ia perguntar. No momento da decisão, existe alguma possibilidade de algum hacker fazer alguma modificação com relação a esse dado? Não, eu vou falar daqui a pouco sobre essas pseudo-fraudes, certo? No primeiro teste de segurança que foi feito, teve um vencedor. O que ele conseguiu fazer foi, ele conseguiu identificar que, como a urna é um equipamento eletrônico, a cada tecla que você pressiona, ela emite um sinal eletrônico, magnético. Então ele tinha um dispositivo que ele conseguia captar, ele conseguiu identificar que cada tecla emitia um sinal magnético diferente. Então, ele disse, esse sinal aqui é da 1, esse aqui tal, da 2, 3 e tal. Então ele conseguia, se eu pressionar lá 99, ele pressionou 99. Então ele conseguia realmente saber qual era o voto que o eleitor estava votando. Mas, para fazer isso, ele precisava colocar o equipamento dele colado com a urna eletrônica. Não é uma coisa que ele possa fazer de longe. Então, na volta à eleição, a gente sabe que não é possível entrar com nada, com nenhum equipamento eletrônico na sessão. Então, foi um resultado válido, ele conseguiu, comprovou lá, mas não tinha efeito prático nenhum. Era impossível fazer isso no dia da votação, certo? Até porque teriam várias urnas eletrônicas funcionando, mesmo que ele conseguisse um equipamento grande, que pudesse pegar a distância, ele ia pegar sinais magnéticos, não apenas das urnas eletrônicas, mas de todos os equipamentos que estivessem ligados nas proximidades. No teste seguinte, eu não estou dizendo os anos porque eu não me lembro, teve uma descoberta interessante, que foi um professor de uma universidade federal conseguiu desembaralhar o RDV, que é o Registro Digital de Votos. Então ele conseguia saber a ordem que os votos tinham sido dados. Ele não tinha como saber quem deu cada voto, mas ele alegou que ele, sabendo a ordem, ele podia saber qual foi o voto de uma personalidade. Por exemplo, porque a mídia divulga, o governador fulano de tal compareceu às 13 horas e 7 minutos para votar. Então ele ia pegar lá e quem votou às 13 e 7 foi essa pessoa aqui. Ele achou que ele ia dizer, foi esse, qual seria o voto da pessoa. Só tem uma coisa, antes de eu falar de 2016. Todas essas pessoas que conseguiram algum resultado, por mínimo que seja nos testes de segurança, só conseguiram porque, para permitir a realização do teste, o TSE relaxou uma série de medidas de segurança que não são permitidas. Então, eles deram código-fonte,
código de embaralhamento, de criptografia, senão os caras nunca conseguiriam fazer nada, certo? Esse medo de encostar um captor de energia magnética junto à urna nunca seria permitido. Mas também, se o TSE mantivesse todos os requisitos de segurança, não ia ter sentido fazer o teste. E em 2016 eu fui. E 2 testes tiveram um sucesso parcial, né? A equipe que levou, de pesquisadores, tinha a seguinte hipótese: eu vou capturar o som, eu vou plugar um dispositivo na saída de áudio da urna e vou transmitir esse áudio via Wi-Fi para o meu celular. Bom, a saída de áudio tem uma única finalidade: sair o áudio, né? Para energizar o fone de ouvido. Então, era bem óbvio que ele conseguiria fazer isso. Então ele realmente conseguiu, não fez com Wi-Fi porque teve um problema de segurança lá, não conseguiu usar o Wi-Fi, ele fez cabeado, ele plugou o dispositivo na saída de áudio da urna e depois ele plugou a outra ponta no dispositivo que ele levou e no computador. E aí, se a gente botasse o fone de ouvido no computador, a gente conseguia ouvir as teclas que estavam sendo pressionadas na urna. É só que aí, como eu falei, na sessão ninguém pode plugar nada na urna. Né? Se ele plugasse lá, o equipamento que ele levou, inclusive, era maior que um celular, como é que ele vai plugar um equipamento maior que um celular no fundo da urna e ninguém vai ver? Né? Então não existe isso. Mas ele teve o mérito dele. O outro que conseguiu uma coisa foi, inclusive a equipe que estava comigo acompanhando, discordou do TSE, que não era para ter permitido ele fazer o teste. Ele chegou lá meio tirando onda de estrela. O teste eram 3 dias, ele foi no último dia, faltando 1 hora para acabar o teste. Por quê? Ele queria fazer o teste do código verificador que vem no BU. Mas ele só queria fazer o teste do código verificador de uma votação para presidente com 2 cargos, de segundo turno. Que ele descobriu uma forma lá, e eram 5 dígitos, e realmente ele conseguiu. É só que o TSE já tinha mudado isso. O TSE já tinha colocado para 10 dígitos. E esse código não era um item de segurança, esse código era apenas um checksum, né? Para testar a soma. Porque quando você vai digitar no sistema de apuração, você digita o número da sequência do partido, depois você digitava isso, só para conferir que você não digitou nada errado. Aí o TSE, como ele levantou essa hipótese, mudou e transformou na assinatura digital com segurança no 10 dígitos. Aí ele se recusou a fazer o teste com a versão atualizada. Aí o grupo que estava comigo disse: não, ele não quer fazer o teste, não faça, mas a versão que tem que usar é essa. Mas aí contemporizaram, ele é aluno de mestrado, de doutorando de alguém lá, e acabaram deixando ele fazer. Ele conseguiu e depois foi na TV dizer que tinha conseguido. Uma outra questão também é o quê? Muitas pessoas dessas que participam do teste de segurança não vão com a vontade de auxiliar a justiça eleitoral a melhoria contínua do processo. Eles vão para se autopromover. O professor que foi na segunda hipótese mesmo, ele saiu do ostracismo da universidade dele e começou a dar palestra, falando mal da urna, e ganhar dinheiro, e fazer blog no YouTube, e começou a se vender como especialista, o bambambam da urna eletrônica. O que eu posso dizer a vocês é que não existe especialista em urna eletrônica fora da justiça eleitoral. Quem conhece a urna eletrônica somos nós que estamos aqui, é o TSE que desenvolve a urna. O resto é pseudo autoproclamado especialista de urna eletrônica que usa isso para faturar uma verbinha e prestar consultoria, né? Teve casos também, teve um caso da Polícia Federal que um cara pegou e disse: ó, eu fiz um dispositivo que vai fraudar a urna, meu celular e tal. Aí um policial federal se disfarçado contratou ele. E foi na sessão, isso foi na eleição de 2012, eu acho. Acompanhou ele na sessão e cadê? Não conseguiu fazer nada e não foi preso. Depois a gente foi solto, que para ficar preso é difícil, né? Mas... Então pronto. Então a questão do teste de segurança é esse, né? O TSE é o único órgão que oferece essa possibilidade para que as pessoas, pesquisadores, professores, hackers, que queiram tentar fraudar a urna, que queiram colaborar com a justiça eleitoral na melhoria contínua, façam. Só que esse ano, aí o TSE resolveu dar uma resposta esse ano. Então o que ele fez? Em relação a esses 2 casos que os pesquisadores tiveram
um certo sucesso, ele informou que ele tinha aumentado de 5 para 10 dígitos e tinha aumentado a segurança do código verificador do BU para ser utilizado no sistema de apuração. E o outro foi em relação ao áudio. O TSE proibiu as sessões 100% com áudio ativado. Só vai ter áudio ativado os eleitores que têm no elo a marcação lá que eles precisam de áudio, ou que o mesário habilite na hora. Então o mesário tem um código e vai lá, não, o cara chegou, é deficiente visual, não está marcado no elo, vou habilitar o áudio para ele. Ele vai, habilita, o eleitor vai, vota, e depois, quando ele termina de votar, o áudio é desativado automaticamente. E simultaneamente é exibido na tela da urna uma mensagem áudio ativada. Ele, mas o deficiente visual não vai ver o que está escrito lá. Sim, mas vai tocar uma mensagem lá, áudio ativado. E a ideia é justamente essa. Para a pessoa que não precisa do áudio, se a pessoa está lá, ela enxerga, não precisa de áudio, está vendo áudio ativado, ela vai perguntar ao presidente da mesa, por que está áudio ativado aqui? Aí isso é para evitar qualquer tipo de fraude ou captura, por mais remota que seja, do voto dele. Certo? Fraude. Todo ano o pessoal bomba de manchetes sensacionalistas, de hackers, de fraude na urna eletrônica. Todo ano tem uma novidade. Quando não tem novidade, eles pegam matérias de anos anteriores, requentam e publicam e divulgam nas redes sociais. O que eu posso dizer a vocês é que nunca, em 20 anos de urna eletrônica, foi comprovada qualquer fraude. Teve um colega que fez uma pergunta ali, na eleição, não sei se foi passado, se foi em 2012, um hacker do Rio de Janeiro, que trabalhava na Embratel, invadiu a rede da Justiça Eleitoral e adulterava os votos quando eles estavam sendo transmitidos dos pontos de transmissão para os servidores do TSE. Bom, eu queria saber como é que ele conseguiu fazer isso, porque a rede é fechada, né, uma rede de coisa de tecnologia MPLS, que é uma rede fechada, mesmo usando VPN, é uma rede criptografada, todos os arquivos são criptografados e com assinatura digital, como eu falei, e se ele adulterasse o voto de uma sessão, ou mais sessões, o voto que ele adulterou e conseguisse, mais remoto que fosse, ia ser diferente do resultado que foi impresso pela urna. Então era facilmente comprovado que tinha corrido uma fraude. Então, se fraudar para todo mundo saber, não adianta nada, né? Quem quer fraudar não quer ser pego. Então, foi balela dele, provavelmente queria se promover. Sim, isso. Tem os BUs impressos que podem ser comparados com os publicados na web. Bom, o algoritmo é desenvolvido pelo TSE e o código-fonte dos programas está disponível para os pesquisadores para os partidos que quiserem pesquisar, né? Infelizmente, ainda não é permitido que, por exemplo, um pesquisador de universidade vá lá analisar o código. Até já passei essa sugestão que a gente não tem nada a esconder, podia permitir que as universidades, pelo menos as federais, pudessem analisar o código, mas atualmente só os partidos podem fazer, mas não tem nenhum comparecido para fazer. Certo? Em relação à fraude, tem vários casos pitorescos de fraude, mas tem gente que escreve livro porque consegue criar uma relação fictícia entre os números dos votos que saíram, mas nunca em 20 anos foi comprovado qualquer tipo de fraude. Bom, essa era a parte da segurança que eu queria falar com vocês, das características das urnas, falar um pouquinho da logística das eleições. Bom, além das urnas que são enviadas para as sessões eleitorais, tem as urnas de contingência, né? Que são o quê? Aquelas urnas utilizadas para o caso de uma quebra de uma urna. A média histórica do TRE é de inferior a 1% de substituição de urna no dia da eleição. Então, a cada 100 urnas, a gente troca menos de uma numa eleição. Independente disso, a gente disponibiliza um percentual de contingência de 11%, né? Então, para cada 100 urnas que vocês receberem, que as vão receber, ela recebe 11 reservas.
Esse percentual é um padrão, mas às vezes a gente aumenta para casos específicos. Como? A zona tem uma estrutura muito separada, muita zona rural, muitos locais distantes. Então, às vezes fica difícil, num percentual desse, você fazer uma logística de suporte remoto para levar de um local distante para outro local distante. Então, às vezes, tem sessões que já ficam com uma urna lá funcionando e a outra já separada, porque se quebrar e for esperar o técnico chegar, vai acabar a eleição e o cara não vai chegar, né? Então, a gente trabalha nessa contingência de 11%, aumentando em alguns casos. Urnas para treinamentos. Cada zona eleitoral recebe, antes do início do treinamento mesário, 10 urnas eletrônicas, do modelo que ela vai usar na eleição. Aí tem zonas que dizem, 10 é muito, tal, eu só quero 4. Não, todo mundo tem que receber 10. Por quê? Porque a urna não é usada só para treinamento mesário. Ela é usada para verificação de fotos em audiência, ela é usada para simulados. Teve um ano que uma urna foi lá buscar 10, uma zona foi buscar as urnas, tinham 10 separadas, ela levou 4. Na hora do simulado não tinha urna, ela teve que voltar no polo para pegar a restante e voltar para lá. Em relação a essa distribuição, como é feita? Nós temos 24 polos de informática, contando com Salvador. Temos 5 polos temporários, né, a gente só monta o depósito para a eleição. As zonas que pertencem aos polos temporários recebem as 10 urnas na sua sede. As zonas que integram os polos permanentes têm que ir buscar na sede, porque a CETRAN não tem como distribuir em todas as 185 zonas do interior 10 urnas. Então a gente faz assim, a zona vai buscar, quem é sede permanente vai buscar, e quem é temporário recebe daqui direto do TRE. Bom, o estreamento de mesário no interior começa no mês de setembro. Em Salvador, começa em média 15 de agosto, na segunda quinzena. Então, a gente deve estar distribuindo agora, no final de julho, primeira semana de agosto, deve estar começando a distribuir as urnas. Nessa faixa. Salvador é mais rápido, que as urnas estão todas aqui mesmo. Técnicos de urna. Como todos sabem, a Justiça Eleitoral não tem quadro suficiente para fazer a eleição sozinho. Então, a gente contrata, através de licitação, uma empresa, e essa empresa seleciona os técnicos de urna, que são as pessoas que, além de preparar as urnas para a eleição, dão suporte no dia. Tem um chamado, o mesário está com dificuldade na sessão tal, ele vai lá, atende, precisa trocar uma urna em tal lugar, ele vai lá, atende. A gente fez uma mudança considerável nessa contratação esse ano, incluímos mais cargos. Havia uma demanda dos cartórios eleitorais de que, como eles acumulavam a função de gerente de polo, são 23 polos no interior, eles tinham que se dividir entre o cartório eleitoral e o gerenciamento do depósito de urnas. Então a gente incluiu esse ano, para esses locais que são sede de polo, a figura do supervisor técnico. Então o supervisor técnico vai fazer todo o gerenciamento do polo, né? Mas o gerente do polo continua sendo o responsável, mas não precisa ficar lá no dia a dia, é uma demanda antiga, né? Uma outra novidade foi, a gente dividiu os técnicos de urna em 2 tipos, técnico de urna e técnico de polo, com o objetivo de tentar, que a gente não podia, infelizmente não podia influenciar, que os técnicos de polo, que efetivamente trabalham muito mais do que os técnicos que ficam nas zonas que não são sede de polo, tivessem remuneração diferenciada. Mas pelo que eu já vi da licitação, vai ser o mesmo salário, infelizmente. E uma outra novidade, eu fiz um trabalho de uma pesquisa para identificar as zonas com maior extensão territorial. Então, para essas zonas, a gente vai disponibilizar 1, 2 ou 3 técnicos adicionais apenas para a semana da eleição. Porque nesses 5 dias antes da eleição, ele vai ser treinado e vai trabalhar no dia da eleição. O papel dele é apenas prestar suporte no dia a dia. A gente está, na verdade, oficializando uma figura que alguns juízes eleitorais já tinham, que eles faziam técnico de urna ad hoc. Ele pegava, o cara não era contratado, essas pessoas aqui vão ser técnico de urna no dia. Baixava o edital, nomeava e pronto. Agora, pelo menos, vai ser remunerado, né? E vai ser contratado pela empresa. A licitação
foi aberta, já foi realizada, mas houve um recurso, e o recurso está sendo julgado pelo TRE. Vamos torcer aí que seja rápido e a gente possa assinar logo o contrato e a empresa possa iniciar a contratação dos técnicos sem sobressaltos. São mais de 1.000 técnicos que trabalham em toda a eleição, então muita gente para eles contratarem e tal. Uma outra mudança que teve em relação a essa contratação é que devido às restrições orçamentárias, a gente cortou todo tipo de deslocamento que tinha. Então, antes a empresa pagava, o técnico vai dar vou falar do lugar que eu conheço, né? O técnico vai contratar em Livramento e vai dar um treinamento em Dom Basílio, que é uma região que compõe a zona 101. Então, ele ia para lá, custeado pela empresa, fazia a refeição não, que já estava paga, mas precisava pernoitar, o pernoite era pago pela empresa, e isso foi cortado. Então, esse deslocamento vai ter que ser feito providenciado pelo cartório eleitoral ou com o veículo à disposição dele, faz ida e volta, no pernoite, devido a restrições orçamentárias. E a outra questão é o controle. A gente vai ter que reduzir também a quantidade de horas extraordinárias para cada técnico. E mudou o foco. Antes, a gente fazia o gerenciamento dos limites de horas de cada zona. Agora, a STI está desenvolvendo um sistema de gerenciamento desse contrato e cada chefe de cartório vai gerenciar as horas extras dos seus técnicos. Cada um vai ter seu limite, não será permitida a execução de hora extra fora dos limites. O sistema não vai permitir que seja informado e, por seguinte, não serão pagas qualquer horas extras adicionais. A carga horária deles é 44 horas semanais, segunda a sexta, e 4 horas ao sábado, de 8 às 12. Bom, esse ano o TRE expandiu bastante a identificação biométrica, né? Então, só que poucos municípios estão com o cadastro 100% biométrico concluído. A maioria está com percentual baixo. Por quê? Porque a gente adotou a logística de atendimento ordinário. Então, à medida que as pessoas procuravam a Justiça Eleitoral, os dados biométricos eram coletados. Não foi feita uma convocação, com efeito no caso de revisão eleitoral com biometria. Então, haverá duas formas de identificação. Os eleitores que já têm o cadastro biométrico serão identificados pela urna biometricamente. Aqueles que não têm serão identificados apenas pela digitação do título de eleitor. Certo? Por que a gente não aguardou concluir para botar todo mundo para ser identificado da mesma forma? Porque na próxima eleição de 2018 nós já teríamos uma outra novidade, que é a volta do voto impresso. Então seria muita coisa para mudar numa eleição com 6 votos, né? Presidente, governador, 2 senadores, deputado estadual, mais voto impresso, mais biometria, ia ficar muita coisa. Então a gente optou, mesmo sendo a quantidade de eleitores em volta de 5%, tem que ver a média da zona, a gente prefere fazer a biometria já agora para os mesários irem se acostumando com a logística. Uma outra questão que vai ser orientada às zonas eleitorais. Devido ao formato do leitor biométrico, é mais indicado nas urnas 2009 e 2010 que o mesário mande o eleitor posicionar o dedo indicador, certo? Porque o sensor dessas urnas ele é ovalado, então ele é melhor para esses dedos mais finos. E os demais modelos todos, a recomendação vai ser utilizar o polegar mesmo, né? Isso a gente fez um simulado com 1.200 urnas aqui no TRE, né? Saiu uma ordem de serviço, convocou os servidores aqui do TRE que já tinham digitais cadastradas e espelhadas para o banco de testes. Os eleitores compareceram durante 10 dias à sala de treinamento e cada um teve que votar em 60 urnas. Então, todo dia você tinha que ir lá e votar em 60 urnas diferentes. E aí a gente foi observando essas coisas, observando o comportamento das urnas e observamos isso, que na 2009 e 2010 a identificação é mais rápida, é melhor se o eleitor posicionar o dedo indicador e não o polegar. Isso vai ser encaminhado para todas as zonas eleitorais formalmente, posteriormente. E aquele eleitor
Tem eleitores que eles realmente, principalmente o pessoal que trabalha com serviço manual, com limpeza, material de limpeza muito grave, né? Com pedra, perde as digitais. Essas pessoas vão ser identificadas, quando botar o dedo lá no leitor, posicionar o dedo, vai dar mensagem que o eleitor não possui dados biométricos ou não vai ler. Foi outra questão até, foi uma boa pergunta, em relação ao processo. Até a eleição passada, o eleitor tinha 8 tentativas para ser identificado biometricamente. Se não conseguisse, aí ele ser identificado pelo método tradicional. O TSE fez uma pesquisa e descobriu que mais de 95% são identificados até a 4ª tentativa, lá na análise dos dados que eles fazem das urnas. Então, isso foi reduzido, já consta na resolução de atos preparatórios, são 4 tentativas. Se nas 4 tentativas não reconhecer, a urna pergunta o ano de nascimento do eleitor. Aí o mesário vai e digita. Se reconhecer, ele é habilitado para votar. Se o ano estiver errado, dá a possibilidade de botar de novo o ano. Se for ok, vota. Se não for ok, ele vai ter que ir ao cartório eleitoral, porque deve haver algum erro no cadastro que o ano dele está errado, né? Por que isso foi feito também? Porque muitas vezes o mesário se perdia no caderno de votação e, ao invés de digitar o número do título de um eleitor, digitava de outro, né? E quando isso acontecia, obviamente a digital não ia ser identificada, né? Eu boto lá, tem lá André e Alexandre e André. Eu sou Alexandre, quer dizer, eu sou André. Aí eu vou digito o título de Alexandre e meu digital não vai ser identificado. Se fosse identificado, seria o problema, né? Mas se o eleitor não conferir o ano de nascimento, se o eleitor não conferir a data do nascimento, o ano do nascimento, ele não vota. Ele não vota. Mesmo que ele esteja no caderno? Não tem como ele votar se não estiver errado. Aí depois que o número é validado, né, o ano, aí o mesário bota a digital, certo? Para validar o voto dele. Tinha outra coisa que eu ia falar. Biométrica e pronto. Eles falaram assim, essa coisa de assim, vai ao cartório eleitoral, pode gerar uma... Então, é melhor procurar a coordenação que tem que lutar, ou via telefone, ou uma listagem que tenha lá, para evitar que não consiga ir para o cartório. Essa logística de vai para o cartório, cada cartório vai definir e vai orientar seus mesários de acordo com quem achar melhor, entendeu? O que a resolução fala é que procura a justiça eleitoral. Em relação à biometria, ela é mais uma questão de segurança, né, do que uma questão de agilidade. Na verdade, se todos os eleitores não forem identificados na primeira tentativa, vai haver uma demora maior no processo de identificação biométrica do que no processo tradicional, né? Mas a expectativa é que a maioria seja identificado já na primeira digital. Uma outra questão que recentemente saiu uma notícia, o TSE, até que o próprio TSE divulgou, que 30 mil eleitores tinham votado e justificado em outro lugar. Então, ficaram dizendo, isso foi fraude, foi isso, foi aquilo. Na verdade, o que pode ter acontecido? Novamente, o mesário, muitas vezes, se equivoca e identifica o número de um eleitor para outro eleitor. Aí, quando tem aquelas reclamações, eu fui votar e já tinham votado por mim, né? É quando o mesário se equivoca. Isso é um ponto que os cartórios precisam ressaltar no treinamento de mesários, para que eles atentem para digitar o número correto do eleitor. Porque acaba tirando o voto de uma pessoa e gerando esse problema. Então, por exemplo, de novo o Alexandre André. Eu sou André, eu fui lá votar. Aí na hora de votar, o eleitor botou, digamos que eu não tenho biometria, né? Se eu tiver biometria, não tem isso.
mas sem biometria. Então ele botou lá o título de Alexandre e mandou eu votar. Na volta, eu peguei, assinei e fui embora. E Alexandre não apareceu para votar. Alexandre estava em outro município e justificou onde ele estava. Quando o TSE fizer o batimento, vai dar o quê? Vai dar que Alexandre justificou no lugar e que Alexandre votou no lugar de cá. E isso gera um grande problema para a Justiça Eleitoral, depois tem que explicar tudo isso que aconteceu. Então, o ponto falho, lamento dizer, o ponto falho no nosso processo ainda é o mesário, mas também sem mesário não tem eleição. É o chamado mal necessário. Se não reconhecer até a quarta vez, vai perguntar o ano de nascimento, ele informa, dando certo, informa, senão ele vai para fora do que acontecer. Então, em momento nenhum, na nossa zona, vai acontecer de digitar o número do título. Nessas que são... Ele digitou, antes de apoio digital, você tem que digitar o título. Aí habilita... É. Como funciona? A comparação da digital é de 1 para 1, não é de 1 para vários. Então, o eleitor comparece à sessão, entrega o título, ou então, se não tiver o título, o mesário procura no caderno e digita o título. Quando digita, aperta confirma, aparece o nome do eleitor. Né? Aí aperta confirmou, o cara certo, confirma. Se ele tiver dados biométricos, a urna vai dizer... oriente o eleitor a colocar o dedo, a posicionar digital. Aí o eleitor vai e aí a urna vai comparar a digital, a minha digital que eu estou colocando lá, com a digital daquele título que eu digitei, está cadastrado, entendeu? Ela não procura no banco de digitais, é de 1 para 1, certo? Se eu não tivesse dados biométricos, no caso da identificação híbrida, apareceria a mensagem: o eleitor não possui dados biométricos. Pressiona confirma e ele vai votar normalmente. E no microterminal vai aparecer a foto do eleitor não para... Não. Isso, na verdade, a urna tem aquele LED lá com um displayzinho para aparecer a foto, mas o TSE disse que para fazer a foto aparecer ali tem que mudar muita coisa no sistema da urna. Então, como não é uma coisa essencial, e a foto consta no caderno, e a foto consta no caderno, isso está com uma baixa prioridade na lista de recursos. Então, para esse pessoal que já é digital, não vai precisar de Precisa. André, qual você falou da questão da justificativa que o TSE mandou aquela redação? A única hipótese é essa? Não. O eleitor ter estado em outra cidade justificado lá? Porque assim, a sugestão é que você troque, tire o melhor. Não, essa hipótese que eu falei é a hipótese mais provável e a hipótese mais aceita, até onde eu sei, pela Corregedoria. Né? Mas existe aquela hipótese de... Foi. O TSE encaminhou todo o material para a Polícia Federal investigar. Muita reclamação e a gente não teve capacidade de reclamação depois da eleição. O que pode... Ter havido somente essa hipótese. Teria muita reclamação depois e o eleitor... Mas são poucos casos por sessão. A gente recebeu a lista aqui, não tem uma sessão que tenha tido muitos casos. Mas aí a probabilidade realmente é do erro do mesário. Se a gente chegasse a uma sessão e tivesse, a sessão tem 400 eleitores, 50, 30 eleitores tiveram essa situação, aí a gente pega e investiga. Vamos pegar o log da urna e vamos ver, teve voto após as 17 horas, teve muito voto, porque uma concentração exagerada de votos após as 17 horas podia indicar que houve uma fraude do mesário. Que ele pegou, quando acabou a votação, e saiu com um caderno de votação habilitando todo mundo e votando ele mesmo. Né? Claro que para acontecer isso tem que ter um conluio de todos os mesários e não tem que ter fiscalização dos partidos, ou a fiscalização também está no conluio. Né? É por isso que compete aos partidos fiscalizarem a votação. Né? A gente estava lá e o colega da quinta-feira, Danilo, e ele fez esse levantamento, mais um caso, né? Ele fez o levantamento e percebeu que, inclusive, uma requisitada do cartório dele estava na lista. Aí ele foi procurar saber, ela estava em uma localidade distante, outro município, ela justificou lá, foi para o cartório almoçar e foi votar.
Tem isso também. Tem outra situação também. Certo? Então, marcos importantes. Eu peguei aqui os 5 principais marcos que eu vejo na eleição. O registro de candidaturas, que incompreensivelmente foi postergado ao invés de ser antecipado. Quando você empurrou mais um mês de candidaturas, você reduziu o prazo dos juízes julgarem os pedidos. Então, o que deveria ter feito, na verdade, era puxar para junho, para que os juízes tivessem tempo para julgar. Então, agora você tirou um mês dos juízes, ou seja, vai ter um monte de candidato concorrendo subjúdice. E o que vai acontecer depois da eleição? Com várias retotalizações à medida que esses processos forem sendo julgados, né? Um outro marco importante é o fechamento do CAND. O que é isso? Tem um prazo que todos os pedidos têm que estar registrados, julgados, né? Recursos julgados. Para quê? Para que a gente possa passar para o marco seguinte, que é a geração de mídias. As mídias que preparam as urnas eletrônicas só podem ser geradas depois que o sistema de candidatura estiver fechado. Porque depois disso, a gente não entra mais ninguém, né, na urna. Se substituir candidato após a geração das mídias ou preparação das urnas, vai concorrer com foto de outra pessoa. Preparação das urnas é o quarto marco importante, que aqui eu vou recomendar mais uma vez. É uma eleição municipal. O ideal é que a preparação das urnas seja feita na sede da zona, né? Muitas zonas algumas zonas, na verdade, ainda fazem na sede do polo, porque eles não têm espaço e tal, mas sempre vão conseguir uma sala, numa escola, um auditório, né? Que possa fazer a cerimônia na própria zona, para que possa permitir a fiscalização dos partidos, para os partidos não precisem se deslocar até o polo, né? Facilitando também uma questão de transparência para todo mundo. Então, quem puder, tiver espaço, disponibilidade, utilizar, fazer a própria preparação das urnas na própria sede da zona. E o último, né, que é a eleição, que é o quinto marco principal, na verdade. Aqui são prazos da resolução de registro de candidatura, né? 15 de agosto é o último dia para que se entregue os pedidos. Era 5 de julho, então vai tomar mais de um mês. 12 de setembro é o prazo final para que todos estejam julgados, né? E só que 12 de setembro também é o último dia para pedido de uma substituição. Então isso deixou a gente um prazo muito apertado. Quando o pessoal da Secretaria Judiciária me ligou, falando desse prazo, eu já tive que mudar o cronograma de geração de mídias, tive que empurrar mais um dia. Então, dia 13 de setembro, o CAND precisa ser fechado sem discussão. Não tem opção de fechar o CAND depois de 13 de setembro sem prejudicar a preparação das urnas. Certo? Então, dia 13 de setembro fecha o CAND e dia 14 de setembro a gente começa a gerar as mídias. Uma outra questão importante: audiência de verificação e validação de fotos, de dados e fotografia. Era previsto na resolução, sempre foi previsto, né? Todas as resoluções, na de 2012, no artigo 71, ele dizia até o prazo para fazer essa audiência. Na de 2014 também tinha, no artigo 64, e não sei porque o TSE resolveu tirar da resolução de 2015. Embora esse procedimento não conste mais como obrigatório, é altamente recomendável que todas as zonas realizem essa audiência. Por quê? Porque o processo de validação terá que ser feito do mesmo jeito. Então, se não for com os partidos, os servidores vão validar as fotos. Só que os servidores não conhecem as fotos, as caras de todos os candidatos. Então, a Justiça Eleitoral, quando retirou esse artigo, trouxe para si a responsabilidade por validar a foto do candidato. Inclusive, se ela está legível, se ela está ilegível, né? Então, se o candidato não vê a foto dele antes, aí no dia da eleição ele olha, minha foto está ruim, não dá nem para ver que sou eu, o que a gente vai dizer? A gente que validou. Tudo bem que foi ele que mandou a foto no Candex, mas a foto que você vê no computador, ela fica diferente quando você bota na urna, né?
Alguém chamou? Não. Então, eu pessoalmente recomendo que seja mantida a audiência de verificação de fotos, que tem que ser feita antes de fechar o CAND. Antes de fechar o CAND, já recebeu todos os pedidos, as fotos de todo mundo está lá, não tem nenhum candidato com pendência de entregar foto, marca a audiência e chama ele. Se eles não forem, problema deles. Eles não foram porque não quiseram, vão aceitar o que acontecer. Agora, a gente não chamar e a gente validar foto de gente que a gente não conhece é muito arriscado para a Justiça Eleitoral. Então, a recomendação que seja mantida, apesar de não ser mais obrigatório. Para quem quiser ver, artigo 64 da Resolução 23.415 de 2014 ou 71 da 23.373 de 2012. Aqui é o cronograma atual. Geração de mídias, como eu falei, eu tive que empurrar, então ficou de 14 a 20 de setembro, apenas dias úteis. Por que a gente faz isso? Separa. A gente podia fazer todas no mesmo dia, mas são 205 zonas, então a equipe de suporte é reduzida. Então o que a gente faz? 205 dividido por 5 dá 41. A gente baixa um calendário, sugere um calendário padrão, com 41 zonas por dia, para que a gente possa prestar um melhor suporte, caso a zona tenha necessidade. Claro que se a data que a gente botar, o juiz não puder, ele diz, não, ó, tal dia eu estou em audiência, não posso, tal, a gente muda para outro. Não tem problema. Mas não pode o quê? É acumular muitas zonas no mesmo dia para não prejudicar o suporte, né, e a própria geração das mídias. E a preparação das urnas de 21 a 30 de setembro. Esse cronograma é feito pelo gerente de polo. Ele faz o cronograma, informa para a gente, então ele faz em conjunto com as zonas, ele liga para as zonas vê com os juízes, que dia pode cada um, fecha o cronograma, manda para a gente consolida todo o cronograma do Estado e publica na internet, certo? Bom, era isso, se tiverem alguma pergunta.